Eu confesso que eu assisti o discurso de Bolsonaro hoje. Havia muita expectativa criada não por ele, muito mais pela imprensa, a mídia toda criou muita expectativa que ele viria com um discurso mais light e tal, e que o discurso dele seria em tom mais conciliador. Isso. E o que se viu não foi exatamente isso. Ele veio Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? Ele continuou insistindo em algumas bandeiras com relação, por exemplo, à questão da vacina, né? Que ele próprio não se vacinou, ficou um caso muito evidente, né? Do G20, só ele que não se vacinou. E por isso chegou a receber uma reprimenda do prefeito de Nova York, né? Por conta disso. Também falou sobre a questão do tratamento precoce, que eu imaginava que já era um assunto superado, e de repente ele resgata isso numa sessão da ONU, achei estranho, não cabia, né? E de outra forma ele repetiu o discurso em relação à questão ambiental, que de certa forma a gente já falou sobre isso aqui, é um discurso muito parecido com o que Lula fez quando também era presidente em relação à questão ambiental, ou seja, sempre se diz, Lula dizia, Dilma disse e também ele disse, Bolsonaro, que existe uma inveja, uma espécie de inveja do mundo em relação à Amazônia, e também é uma estratégia dos países que produzem algumas commodities contra, digamos assim, o avanço do Brasil na oferta de alimentos. E aí, alguns países como a França, como a Alemanha e outros, eles têm dificuldade de colocar seus produtos no mercado, porque o Brasil consegue colocar num preço mais baixo. E aí, a tentativa é de demonizar o Brasil como produtor, para que o mundo crie, digamos assim, uma rejeição aos produtos brasileiros, sob a alegação de que no Brasil se promove queimadas. E aí ele falou sobre números de percentual do Brasil que foi queimado, que não foi, preservação e tudo. São números que a gente não tem como saber, né? Porque só quem tem esses números são as pessoas que, de fato, trabalham nessa área que é estritamente técnica. A minha impressão é que ele tentou um discurso para a sua militância, porque aquele discurso acende a sua militância, e no plano internacional, sem novidades, porque aquele já é o Bolsonaro conhecido no mundo todo. Ele não trouxe nada de novo. Até esperava que ele viesse com alguma coisa nova, ele não veio. Tá certo? Então eu acho que não muda muito. Tanto que a gente vê logo o reflexo, as bolsas não alteram, o dólar não altera, nem alterou foi nada, então ficou por isso mesmo. Então, de fato, a passagem dele, a terceira passagem dele pela abertura da ONU, da reunião da ONU, ficou assim meio que sem muitas consequências. Então eu acho isso. Maurílio Batista, o seu boa noite, mas só para frisar, Bolsonaro ele se posicionou contra o chamado passaporte sanitário, né, que é aquele passaporte da vacina. Ele afirmou que não há corrupção no governo, citou dados dizendo que o desmatamento diminuiu, realmente no mês passado, mês de agosto, houve uma redução. Disse que as manifestações de 7 de setembro foram as maiores de toda a história do Brasil. E disse que o desempenho da economia brasileira, neste ano, será um dos melhores entre os países emergentes. Seu boa noite. E você, qual a sua avaliação